Imediatamente chamamos, então, o professor Sérgio Francisco Schwartz, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Agronomia, engenheiro agrônomo e fitotecnista, professor de fruticultura tropical desta instituição. Vai palestrar sobre o tema Condução e Manejo do Maracujazal. Bem, boa tarde a todos. Também uma oportunidade de estarmos aqui. Agradeço ao Henrique ter convidado, né, uma deferência também como ex-professor dele. E, né, até como curiosidade, um professor de fruticultura do Rio Grande do Sul, um estado que tem predominantemente a fruticultura de clima temperado, né? Na verdade, a minha atribuição hoje lá na faculdade está com frutas subtropicais e tropicais na ministração de aulas, mas eu acho assim o Petri está de parabéns aqui na ousadia de organizar aqui com vocês este evento, de fato, assim, para capacitar, né, a gente viu pela quantidade de mãos de técnicos que estão aqui, que, de fato, né, nas faculdades de agronomia, se vê muito pouco de cultura de tropicais na região sul. Não digo, né, nosso país é imenso, né, mas lá na faculdade, nos anos 70, por ousadia de um professor Ivo Mânica, que se começou a dar aula de tropicais. Então, para que trabalhar com tropicais no Rio Grande do Sul? O negócio é maçã, pêssego, uva, kiwi, não, kiwi nem existia na época, e citros, né? Minha área de trabalho principal lá é citros, mas a parte de maracujá também a gente conviveu bastante desde o tempo do mestrado também com o professor Ivo Mânica. Então, o Petri me deu essa incumbência aqui, né, de passar. A gente, na faculdade, lá tem só como uma disciplina eletiva, né, os alunos podem se formar em agronomia sem fazer uma disciplina específica que veja a cultura do maracujá. E ainda quando vai ver a cultura do maracujá, é uma dentre várias outras culturas tropicais possíveis. Então, ser especialista em maracujá, né, tem anos de trabalho com a cultura. Na parte, antes, de fato, do que seria o tema, né, da condução a partir do que o Petri deixou, é alguma coisa aí, o viés, né, como professor de fruticultura, que eu sempre boto um X bem grande quando o pessoal esquece algumas coisas, na hora de que eu peço na prova lá do planejamento de um pomar. Então, vou repetir algumas coisas que ele já falou, e uma importantíssima aqui, né, vamos ver se eu me acerto, que eu não estou me achando com a luzinha aqui. Para que lado que é o... Cadê o... O de baixo. Mas não foi esse que apagou antes? Agora aqui. Obrigado. Viu? É que eu tenho um, mas o botão é aqui e outro é lá, então tá bem. Agora achamos a luzinha. Vamos olhar que para mim é melhor nesse lado aqui. Então, o que nós podemos ver aqui nesse quebra-vento? Então, sem quebra-vento, fruticultura não se faz sem o plantio sem ter quebra-vento. Tem que ter quebra-vento. Então, vocês estão trabalhando com uma frutífera que tem um monte de problema fitossanitário, como todas as outras, né? Nós fazemos um pomar, né, homogêneo, e aí vai vir doença, vai vir praga. Então, tem que ter algumas coisas para proteger, e o quebra-vento é muito importante, né? Sem ele, não se deve fazer um cultivo decente, né? Então, não entra na atividade, vai fazer outra coisa, né, se não quiser fazer a coisa direito. Agora, tem algumas coisinhas também, né, precisa haver, né, um espaço entre esse quebra-vento e a área plantada também, porque precisa ter arejamento, né? E a gente quer, e vocês vão ouvir eu falar de novo aqui, vou mostrar alguma coisa, a mamangava tem que entrar, né? Então não pode estar fechado demais também. Então aqui o quebra-vento está encostado já na linha, né? Então aí tem que ter o quebra-vento, mas tem que ter espaço, né? Tem que ter arejamento para poder entrar. O bicho pode entrar por esse lado aqui, o lado que eu entrei para poder tirar foto, né? Mas tem que ter um pouco de espaço também, não pode ser abafado, não pode ser fechado lá dentro. Dá para ver como fica escuro na questão de olhar a foto. A questão de muda, a mesma foto do Petri, ele que me deu a foto, né? Então, também a outra coisa na fruticultura. Nenhuma espécie frutífera se começa com qualquer muda, nenhuma, né? Eu dou aula de citricultura, é o que eu trabalho há mais tempo, e aí
a base está numa muda de bom preço, e o pessoal vai de boa qualidade, e o pessoal vai naquela de bom preço. E qual é o bom preço? Baixo preço. E é de baixa qualidade, né? Então, foi dito já para a doutora Laura que é fácil, né, produzir rapidinho ali, aquela mais no tubete, que vai rápido, vai pouco substrato, está pronta rápido para o viverista, mas para o produtor é melhor que vá uma que tenha um volume maior de sistema radicular, né? Então, aqui já que tem o púlpito aqui para atrapalhar, né, vamos aqui virar para o lado aqui. Nós temos um sistema radicular, tem condição, né, de já ter uma muda com porte um pouco maior. Na época que a gente tinha uns experimentos de maracujá na nossa estação experimental, né, a doutora Neuza fez um mestrado lá com o professor Ivo Mânica, trabalhando com maracujá. Eu tive o privilégio de trabalhar ao lado, não foi com ele, mas a gente pôde conviver bastante. E num dos tantos experimentos que a gente fez lá, nós tínhamos também problema com lebre. Não sei se alguém tem, né? Mas a gente plantou lá mudas de 30 centímetros e as lebres comeram o experimento todo, né? Aí depois se fez cerca, planta por planta, para a muda ser protegida da lebre. Só que nós temos uma área grande de reflorestamento numa propriedade vizinha, e nós tínhamos veados, né? Veados. Esse de 4 patas, esse que o senhor está pensando aí, tá? E eles foram e comeram, porque a gente fez cerquinhas de 40 centímetros, e aí os veados vieram e comeram os brotinhos por cima, né? Então, tinha que fazer uma cerca bem alta para que a muda pudesse seguir adiante. Então, foi 3 plantios até ter o experimento do João Farias instalado. Ele achou que não ia ter mestrado, porque teve que plantar 3 vezes. Tá, então, agora a gente começa no que era para ser a minha palestra, certo? Então, o Petri já falou um pouco da condução, mas vem nesse estruturas de sustentação, né, que a gente tem para sustentar o maracujazal. Então, o sistema enlatada, né, o pessoal, em vez de quando na prova, escreve enlatado, né? Então, o sistema em carramanchão, né? Então, a gente tem esse, como já foi dito para o Petri, que por hábito nosso aqui, do pessoal que trabalhou com uva, gosta desse aqui, né? E o sistema em espaldeira, que particularmente eu acho como o mais interessante para trabalhar pensando na sanidade do pomar e na saúde física do produtor. Aí alguns podem depois brigarem com a questão do golpe de sol, ou coisa e tal, né, que pode ter no outro. Vantagens do sistema enlatada, já no primeiro ano tem volume de produção, né? Então, nós temos uma área de exposição para produção enorme. Então, você tem uma carga boa de frutos para poder vender logo. E isso que interessa depois, como produtor, tem que viver, né? Então, tem que produzir. Então, é interessante, né? Sim, nesse sentido. Você tem capacidade, superfície de planta maior, e você consegue ter uma produção maior, mais rápido. Agora, o fato de você ter em sistema em espaldeira, né, você tem um pomar mais arejado. Voltando aqui, vamos ver se eu consigo me entender com isso. Nesse pomar aqui, né, não vou dizer aqui porque tem os colegas da Emater lá do Rio Grande do Sul que conhecem, vão dizer para o agricultor lá que eu tirei a foto e que eu falei mal, mas eu tenho 1,88 m, eu tenho dificuldade de entrar nesse pomar aqui, né? Então, o cara tem que desviar aqui os maracujás e, algumas vezes, né, bate no ombro, né, de tão baixo. Então, é bacana, produz bem, né, mas é um pouco difícil aí, pensando que você vai ter que fazer os tratamentos fitossanitários aqui, pensando na saúde do agricultor, tá jogando o produto de baixo para cima, tá tomando banho junto com a planta, não é saudável, né? Então, se você tem que fazer os tratamentos, que infelizmente a gente está sendo forçado a fazer, porque a gente está fazendo um monocultivo, a gente está fazendo uma atividade intensiva,
é melhor, né, ter essa forma, porque está mais arejado, vai ter menos probabilidade de doença, porque tem penetração de luz na planta, né? E uma outra coisa, né, a flor está no lado. Se tiver que fazer a polinização artificial, ficar com a mão levantada para cima, né, fazendo a florzinha, pode ser que goste, mas eu não gosto. Demora, acho que uns 15 minutos, eu já não aguento mais, tá com o braço assim. Então, a forma de ficar fazendo a polinização, a flor, essa aqui, era um detalhe, né, a planta que está em condução em espaldeira, a flor está na lateral, você consegue fazer, né, com uma certa maior facilidade. Aí, na hora, se não vou brigar com ninguém, né, se vocês não gostarem, né, aí alguma coisa de preferência, né, mas é a questão de arejamento. Aqui vejo, né, questão de colheita também, o acesso, né, solo coberto, protegido, né, então um sistema que dá um pouco mais de condição de possibilidade de fruta sadia, consegue circular com uma certa facilidade no meio do pomar, né. A condução da planta, aí nesse ponto aqui, acho que não é tão complicada, só o Petri diz, professor, fala, porque tem gente que vai estar lá, que vai estar, talvez, começando, né? Então, a gente vai reprisar aqui, nesse ponto, eu sei que quem já está no ramo aqui já conhece bem. Estou dando um exemplo como se fosse em espaldeira, mas também, né, seria para conduzir, faça o plantio da muda e junto ao plantio, né, fazer o tutoramento da mesma. Aí o material que você tiver, se é barbante, se é taquara, ou se aqui usa, até tem uma foto, algumas fotos cedidas pelo Henrique, né, usando o próprio cana do Cameron para condução, né. Aqui vocês já viram antes aqui do próprio Petri, né. Então, na região se faz o uso de quebra-vento, né, na hora do plantio, já como tentam fazer um plantio antecipado, faça a proteção aqui, né, para o frio e também para algum bicho que queira, né. A nossa experiência lá com lebre foi bem interessante, o coitado do colega lá. Na época eu estava feliz que eu trabalhava com citros, e os citros também atacado por lebre, mas o maracujá era mais atraente que os citros. Então, meus citros não morreram e foi o do colega que foi consumido, né? E depois, né, na sequência, né, junto, um detalhe, nesse caso aqui, né, usando o material, a própria cana, né, do que é o material do quebra-vento aqui como tutor para essa muda, né, que está subindo. A prática que deve se fazer logo, né, na sequência, enquanto a planta não atinge o arame superior, seja na espaldeira, ou seja, chegar ao arame da latada, não se deixar nenhuma brotação lateral se desenvolver, né? Chega lá, usei a tesourinha só para ter a ideia de que, né, se corta fora, mas aí pode ser retirado até com a mão, né? Mas, de preferência, cortar as brotações novas fora, deixando a folha da haste principal do maracujazeiro para ser conduzido, né, até que chegue lá na parte superior do arame, né. E, chegando lá nesse caso, no arame superior, né, usando o caso da espaldeira, tem que ultrapassar esse arame, e dependendo da densidade de quantas plantas por hectare que vocês vão estar plantando, né, vocês podem conduzir para um lado só ou para ambos os lados, né. Se está um espaçamento aí de até 3,5 metros na linha, pode-se fazer condução para ambos os lados, né, e aí para fazer essa bifurcação, teria que despontar o ramo principal. Se é condução para um lado só, lógico que não precisa ter aquela frasezinha ali, eliminação do broto principal, terminal, porque ele, naturalmente, é só a gente puxar para o lado. Uma outra coisa que eu não falei, né, sobre a comparação das estruturas de sustentação, né, que é importante, e o fato de só agora
lembrando, né, é o custo de material, né? Então, hoje, o custo do arame está muito caro, então, fazer uma latada gasta bastante, né? Tem que ver se vale a pena, na hora de planejar o pomar, como disse o Petri, se vale a pena, né, gastar todas a estrutura de sustentação que tem que fazer para botar também tantos arames que sejam para fazer uma latada. Daí, na hora de fazer a espaldeira, pode ser com 1 ou 2 arames. Eu gosto de 2 mais para dar uma firmeza na espaldeira, mas aí, se é pensando na economia, 1 arame só é suficiente, né? Mas eu gosto... Quando trabalhei com maracujá, foi pouco tempo lá na universidade, a gente trabalhava fazendo espaldeira com 2 arames, né? Então, o arame inferior a uns 40 centímetros do arame superior. Então, agora, tendo falado isso do arame, um trabalho feito no final da década de 80, lá na universidade, que foi um dos últimos que o professor Ivo Mânica orientou com maracujá, foi de poda, né? Poda no maracujazeiro. E a diferença que se teve foi no caso de fazendo desponte, não existia doenças viróticas que tem hoje, né? Então, fazendo nessa sequência aqui, esses ramos principais que estariam crescendo aqui para ambos os lados, ou se a gente está dirigindo com mais planta por área só para um lado, o desponte, né, desse ramo aqui favoreceria a formação dos cordões laterais, né, e que vai ter essa formação, né, com mais ramos que vão estar dando a parte produtiva, já que o maracujá produz em ramos novos, né, ramos do ano. Isso seria, né, uma condução para o sistema de espaldeira, que, depois de fechado um ciclo, né, poderia, na sequência, né, para depois reduzir essa maçaroca que fica de ramos e renovar a planta ainda, fazer um desponte, né, fechando já, passado o segundo inverno, poderia-se fazer um desponte de toda essa massa vegetal que tem 50 centímetros abaixo do arame principal, lá de cima, do arame superior, tudo que tivesse abaixo disso, cortar para forçar que haja nova brotação, tirar alguns outros ramos que estejam com algum problema e aí poder fazer nova brotação, né? Então, seria uma poda rasa ali para renovar e deixar um ano a mais. O Petri me cedeu uma foto aqui de uma prática que é feita aqui, usando o sistema de latada, né, em que, quando fecha o primeiro ano de produção, o pessoal faz, depois do inverno, depois de colher as frutas, ou durante o inverno, aí tentando antecipar brotações novas, né, deixa aí aqui está bastante curto, eu acho bastante arriscado ser tão curto assim, mas houve brotações. A experiência pessoal que eu tenho, eu brinco muito com os alunos lá que, enquanto eu estava no doutorado, eu tinha alguns maracujazeiros lá, 2 pés numa cerca em casa, que era para consumo próprio, e a mãe de origem italiana, né, foi fazer uma poda, né? E aí, acostumado no sistema de poda de videira, ele fez poda deixando esporão de 2 gemas, né? Aí o maracujá brotou 10 centímetros, né? E ficou naquilo, né? Não foi mais. Então, não dá para cortar ramo grosso do maracujazeiro, tem que ser desponte aqui para fazer com que ele quebre a dominância apical e renovar a brotação. Mas, nesse aqui, cortando uns 40 centímetros lateralmente, é uma prática que tem sido feita aqui, que faz com que a planta entre em brotação mais cedo e consiga depois dar um novo ciclo, mesmo no sistema enlatado. Naquelas fotos anteriores que eu mostrei, cheio de fruta, é complicado entrar com tesoura e estar tirando material vegetal. Por isso, assim, latada, salvo se é numa forma tão radical como essa, é complicado podar. Em geral, deixa crescer e arranca depois tudo e renova e faz um pomar novo, né? Mas essa a ideia que queria passar.
Outra coisa que dentro da condução do pomar é a proteção do solo. Tá? Vocês já viram essa mesma foto aqui antes com o Henrique. Tá? Então, quando nós temos o sistema de condução desse jeito, enlatada, nós temos pouca penetração de luz e pouca proteção do solo. Né? Aí o fruto que cai aí no chão, né, que nós deveríamos, hoje, antigamente, quando eu fiz a faculdade, aprendi que maracujá se recolhia do chão, né? Desprendeu, se recolhe. Hoje a gente colhe ele da planta para não ter manchas e para estar mais perfeitinho. Maduro, né, colorido, mas se recolhe também, né? Não, se corta, se tira da planta. Mas, quando se deixa cair no chão, nós vamos ter problemas. E outra coisa, nosso pessoal gosta de herbicida, né? Não gosta de ver um inso sequer no chão. E, por experiência, até com colegas, né, também da área da banana, né, até aqui, pesquisador bem importante, o grupo aqui de Itajaí é muito importante na bananicultura nacional, de que o vigor das plantas da bananeira, né, que também é uma planta herbácea como o maracujá, né, é difícil fazer manejo com herbicida sem que o herbicida afete a planta do maracujazeiro. E aí depois, algumas vezes, a planta não está indo bem, mas é que o cara quer caprichar, né? Caprichar no sentido de tirar todo o outro inso que tem ali no meio. Algumas vezes, o caprichar demais exagera, né? Passa do limite e causa dano para a planta. Aí só, né, voltando naquela foto anterior que eu tinha usado, que é uma foto que eu peguei, na verdade, na internet, da região centro-oeste, se eu não me engano, essa foto aqui que eu peguei no site, está numa letrinha miúda aqui num canto da foto, ou estava antes, o fato de deixarmos com o solo vegetado, roçado, baixo, né, mas o solo coberto, deixar o solo protegido, né? E aí, sim, eu tive que tirar um slide aqui que eu tinha posto. Eu gosto muito do amendoim forrageiro, né? Adoro amendoim forrageiro, daí a doutora Neuza fala que amendoim não. Aí eu tirei o slide fora, né? Então, até chegar o vírus aqui, talvez vocês podem botar o amendoim forrageiro no meio, tá? Eu gosto muito que fixa nitrogênio e tudo mais. Tem um ex-aluno que a gente visita sempre lá com banana em Dom Pedro de Alcântara, e a gente, na época lá, conversando com ele, ele pegou um pouco de matéria de amendoim forrageiro e cobriu lá uma área, está muito legal, sendo que a bananeira sombreia bastante, mesmo assim cobriu bem o solo, quer dizer, deixa o terreno protegido, e assim nós temos uma qualidade melhor da própria área do pomar. Mas, já que amendoim é um possível hospedeiro do vírus, vamos deixar uma vegetação, né, que proteja o solo, mas que não cause também, né, não seja hospedeiro da doença que nós não queremos que entre, né. Felizmente tem ainda Santa Catarina até chegar lá no Rio Grande do Sul, mas a gente tem que deixar que fique longe, né, de preferência que a gente consiga eliminar. Ainda, eu sei que tem a parte a parte de polinização, mas dentro do manejo do pomar, essa parte aqui eu conversei com o PT, ele disse que alguma coisa podia falar, então já foi falado pela Laura também aqui, de que a gente precisa, para ter mais semente, tem que ter mais óvulos fecundados, né? Então, a flor do maracujá é uma flor completa, ela tem o órgão feminino, masculino, só que ela é uma planta que ela é feita para não ter autofecundação, né? E aí é importante, né, ter esse conhecimento aqui da forma, né, que não é interessante polinizar a flor nessa condição, né? Já foi falado aqui sobre isso, né, das anteras e também tanto a parte feminina, né, a antera, a parte masculina, a parte feminina esteja, né, prostrada, já arqueada, que essa é a flor que vale a pena fazer a polinização. Se fizer a polinização na flor nessa condição,
não tem futuro, não vinga a flor, não se transforma a flor em fruto. Então, nessa posição é o ideal para fazer a polinização. E o que a gente gostaria de lembrar aqui, isso, né, que a abelha não sendo, já foi falado, a abelha não é um inseto polinizador para a nossa cultura, mas não vão matar a abelha, tá? Né? Eu fiz doutorado num país lá que a citricultura era muito importante e quando tinha abelha por perto, o pessoal ia lá e botava um veneninho. Não é essa a ideia, tá? Mas é, como disse o Petri, não colocar algo atraente, né, à abelha, porque a abelha compete com a coleta de pólen, de néctar da própria flor, mas não vai fazer o efeito, né, porque é uma flor muito grande, não vai fazer o efeito da mamangava. Então, tem que favorecer, né, a polinização natural, né, da nossa flor, né? A mamangava aqui, bem bonitinha, né, com o dorso encostado na antera aqui, depois passeando aqui, bem amarelinha, né? Então, esse é o serviço dela, né? Nós temos que favorecer as mamangavas, podemos aumentar, então, nós temos que preservar esse inseto. E uma coisa interessante, lá na época que eu fiz a graduação, já vai fazer 30 anos agora, em dezembro, que eu me formei, tinha na região, no município de Bom Retiro, um primeiro pomar lá de maracujá. A pessoa plantou meio hectare de maracujá. E produziu muito bem naquele ano. E aí, para a próxima safra, ele quis fazer uma melhoria. E aí ele aumentou para 2 hectares e tudo com palanque de concreto, né? Não tinha mato por perto, que onde estava hospedado as mamangavas eram nos palanques de madeira, né? Quando ele passou de meio hectare para 2 hectares, ele não produziu quase nada, porque ele não tinha onde ficar as mamangavas. Então, a gente, quando tem mato por perto, tudo bem, né? A colega que fez mestrado junto comigo fez um trabalho de polinização do maracujazeiro lá na nossa estação experimental. E se tem a mamangava, né, tudo bem, mas se não, né, então volta esse material aqui do Petri, que eu deixei dessa posição, ele botou em outro ângulo. Aqui, então, só os dados que tem, né, de que uma pessoa pode polinizar até 4.500 flores, lembrando, né, de que o nosso maracujá está só aberto na parte da tarde. Uma coisa que é problemática para nós ali no Rio Grande do Sul, pelo tipo da região que está plantando maracujá, que é seguindo a BR-101 aqui, né, entre o mar e os morros, nós temos normalmente no verão, no final da tarde, uma pancada de chuva, né? Então, ali o pessoal, já fui algumas vezes visitar produtor, e está lá a família inteira lá polinizando. Quando estou voltando de ônibus para a faculdade, lá pelas 5 da tarde, bate um toró, né? Trabalho daquele dia foi, né? Então, é um problema, né, que talvez a gente, né, depois alguma sugestão ali. Sei que na época eu ganhei pontos com o meu falecido sogro, que ele tinha 2 pés de maracujazeiro em casa. Eu sugeri ele botar uma cobertura plástica. Botando um plástico num pedaço, a gente conseguiu ter maracujá num período que estava chovendo bastante, né? Mas aí pode ser coisa para pensar depois. Exatamente. Tem umas fotos aqui nesse sentido depois. Então, a prática de fazer a polinização artificial se torna um pouquinho mais cuidadosa, não só de polinizar, como virar a flor para baixo. Aqui, na realidade, a prática da polinização, a colega vai falar amanhã. E ainda tem uma foto aqui do pessoal que testou, botando no copinho plástico também, ainda para proteger, para fazer não ter a água não correr dentro, né? Mas isso amanhã vai ter quem vai falar exatamente como fazer. Sim. Uhum. Sim, sim. No trabalho da colega Raquel, na época, né, ela observou de que se na polinização natural
chegasse à fixação de 45% de fruto, não seria necessário ter a polinização artificial. Só que o trabalho dela também foi do final da década de 80, em que se pagava apenas, né, o número de fruto fecundado. Agora, se paga peso, aí nem a mamangava, que a mamangava faz fixar fruto. Mas se tu quer fruto cheio, completo, aí polinização artificial. Isso que eu queria deixar na parte. Bom, aqui aplicando o dedo, depois a experiência já do pessoal aqui de virar, né, e a gente consegue ter, né, uma sequência de frutos assim, né, que é, quando não tem polinização, a gente vai ver um fruto aqui, duas folhas sem fruto, depois outra com fruto, então tendo falha, né. Uma foto aqui que o Petri me cedeu, que também, além de fazer essa prática de virar a flor, o pessoal também usou, mas só que é mais uma coisa para fazer que demora, né? Aí não vai dar as 4.500 flores, é de botar um copinho plástico, se tem previsão de chuva no dia, né? Não, os dias que são ensolarados não precisa, e só de se um dia pagar a pena, né? Isso aqui é uma foto do colega que trabalha com viticultura lá na faculdade, né? Aqui tem cobertura plástica. Há pouquinho tempo atrás não se usava plástico em nada lá na viticultura. Hoje é muito comum e a questão de tratamento fitossanitários baixou radicalmente em videiras, que se tratava muitas vezes com os problemas que a videira tem, né? E fazer a proteção, ao não ter folha molhada, diminuiu um monte a questão de problemas fitossanitários. Bom, finalizando já, a gente, não vou dar aula de doença, mas só nós temos a murcha do fusário, né, que causa a morte das plantas, que normalmente aí vão matando algumas plantas na linha, e depois, quando vai fazer o replantio, aonde é que vai fazer o plantio? Nós vamos procurar fazer o replantio não coincidindo na caseira onde foi plantada a muda anterior, porque a gente tem uma estrutura grande dessa. A ideia, né, é que não entre essa doença aqui, mas como a gente vai trocando as culturas a cada 1 ano ou 2 anos, que a gente, quando replante, não replante no mesmo lugar, para não aumentar a concentração do inóculo. Então, ir andando com a cultura dentro da linha de plantio, né? Outra coisa aqui, trazendo esse antracnose, que é um problema de qualidade de fruto, né? Condições ideais, calor e umidade. Esse é o detalhe que eu falei, quando a gente faz a latada, faz aquele negócio fechado e bota o quebra-vento muito encostado também, tem que dar um espaço. Nós fazemos uma câmara úmida ali, abafado, porque daqueles dias, 2 anos atrás, nosso verão chegava aqui vários dias seguidos, pelo menos lá no Rio Grande do Sul também, de 38, né, 36 graus, vapor, as plantas cozinham lá embaixo. Então, é interessante ter um certo arejamento, né? Outras doenças também, né? Tinha um pomar próximo lá de Porto Alegre, do Passiflora lata, do maracujá doce, foi todo embora por causa da Xanthomonas, né, que ele é mais suscetível. Não queremos que essa doença entre aqui, mas eu acho que já foi falado isso, eu tinha preocupação em colocar, eu acho que é o viés da gente que está na área de fruticultura, de tentar se preocupar com alguns detalhes aí da sobrevivência das culturas, né? Então, já foi dito isso aqui pela colega Neuza, na questão especificamente da doença da virose, mas a gente precisa manter, né, limpo o pomar quando vai fazer a renovação para qualquer uma daquelas doenças. E o Petri, que me cedeu a foto, agora também na palestra dele ele falou, né, isso aqui não se deve fazer de jeito nenhum, né? Já está marcado aqui as plantas, né, o replantio, deixando esse resto aqui. A gente não quer ter a antracnose, não quer ter xanthomonas, não quer ter a virose, não deixa nada de resto de plantas ali para estar fazendo contaminação para o material futuro. As mudas de bom calibre, né, isso aqui já foi dito, eu vou passar adiante. É só o fato, se tiver que chegar ao ponto de ter que
conviver com a doença, vão ter que trabalhar com mudas maiores, já, né, com um bom tamanho, indo para o campo já com um tamanho bastante desenvolvido. Aí seria isso, né? Agradeço a oportunidade de vir. Aí, quiserem nos visitar na nossa Faculdade de Agronomia, a universidade tem 80 anos, mas a faculdade já tem 110, então, mas são bem-vindos quando puderem e quiserem. Meu contato é esse e-mail aqui, aí estou à disposição depois para perguntas.